Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Eu estou bem. Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje vou compartilhar breves ponderações sobre 1 Nef 18. Gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração pessoal para iniciar o seu dia e convidar o Espírito. E aconselho também a que cada um faça a sua leitura individual de 1 Nef 18. Esse capítulo Nef está relatando, ele relata a sua saída lá da terra, né? Aqui provavelmente estava lá no continente europeu, né? Na costa, com o Oceano Atlântico. Entretanto, como ainda não tinham nomes oficiais para essas terras, né? Aí ele denominou que ele estava junto às muitas águas, né? E ele relata então que no capítulo anterior, né, nós estávamos vendo que os irmãos dele, né, estavam contendendo, né, e não queriam colaborar para a construção do barco, do navio, e aí sempre estavam murmurando, né, contra ele, contra seu pai, até em alguns momentos queriam tirar a vida deles, né? Então eles estavam passando por muita oposição, e as piores oposições vinham dos próprios irmãos, né? Os próprios familiares, próprios irmãos. Tá? Entretanto, por algum sábio motivo, ele decidiu levá-los junto, né? Ele decidiu que ele deveria levar seus irmãos junto, tá? Até a terra da promissão. Já no início do capítulo começa, né? E aconteceu que adoraram ao Senhor e acompanharam-me, tá? Então eles tiveram ali por causa do poder de Deus, né, que estava com Nef, o Senhor fez tremer a terra, né, e daí eles se convenceram de que Nef tinha o poder de Deus. E então Nef continuou falando para eles, e daí eles se convenceram e se humilharam, tá? Adoraram ao Senhor e acompanharam Nef. E decidiram que iriam ajudar Nef, e ajudaram Nef na construção do barco, do navio, tá? No versículo 2, ora eu, Nef, não trabalhei a madeira pelo método que os homens conheciam, nem construí o navio pelo método dos homens, mas construiu pelo método que o Senhor me havia mostrado. Não foi, portanto, igual ao dos homens. Eu, Nef, ia frequentemente à montanha e orava frequentemente ao Senhor. Por isso o Senhor me mostrou grandes coisas. E aconteceu que depois de haver terminado o navio, de acordo com a palavra do Senhor, meus irmãos viram que estava bom e que o trabalho fora muito bem executado. Tornaram a humilhar-se, portanto, diante do Senhor. Tá? Então, depois que eles viam os resultados, aí eles humilhavam-se. Tá? Que nós possamos pensar nisso, né? Que nós possamos ter humildade antes de iniciar o trabalho, né? E no decorrer do trabalho também, e não só quando a gente vê o resultado. Que sejamos como Nef, né? Que ele ia e cumpria com a vontade do Senhor. Ele tinha humildade no início, já quando recebia a ordem,
né, quando recebia a missão, ele já tinha humildade, né, e não era como os irmãos dele, que só depois do resultado é que tinham humildade, que humilhavam-se, né, só depois de ver os resultados é que humilhavam-se, né, que nós tenhamos humildade sempre, né. Então eles construíram o navio, daí encheram de provisões, né, oraram e partiram, né. Daí o Senhor os conduziu pelo vento, né, impulsionados pelo vento, pelo espaço de muitos dias. E no versículo 9 diz o seguinte: depois de havermos sido levados pelo vento, pelo espaço de muitos dias, eis que meus irmãos, os filhos de Ismael e também suas esposas, começaram a ficar alegres a tal ponto que começaram a dançar e a cantar e a falar com muita vulgaridade. Sim, esquecendo-se mesmo do poder que os havia conduzido até ali. Sim, tornaram-se muito vulgares. Isso é mais comum do que se imagina, né? Quando as coisas começam a dar certo, né? Quando começa tudo ficar bem, né? Eles estavam sendo a viagem estava progredindo, né? Eles estavam em paz, o vento soprando, o barco andando, né? A contento. Aí eles começaram a ficar alegres, né? E é bom ficar alegres, né? Só que eles começaram a esquecer do poder que os havia conduzido até ali. Então nós, né, que sejamos como Nefe e não como seus irmãos. Que nós, os irmãos de Nefe, ficaram alegres e começaram a falar vulgarmente, né? Aqui não fala, mas se tivessem bebida alcoólica, provavelmente iam estar bebendo, né? E fazendo coisas, fazendo outras coisas, né? Erradas, quebrando os mandamentos do Senhor. Né? Então que nós possamos não ser como eles, né? E essas histórias, elas servem para que a gente faça uma autoanálise, né? E não caia nesses pecados. Tá? Então o que aconteceu? Então Nefe falou para eles pararem com isso, né? E ele não falou que eles tinham que parar de se alegrar, ele falou que eles tinham que parar de ser vulgares, né? E parar de quebrar os mandamentos do Senhor, né? Imagina eles dentro do navio, né? Se alguma coisa acontecesse de errado com o navio, eles não tinham para onde fugir, só para o mar, né? E mesmo assim eles se esqueciam do poder de Deus. Os irmãos de Nefe, né? Que nível, né? Como a gente diz aqui uma expressão, né? Que nível. E Nefe reprimiu eles, né? E eles ficaram bravos com Nefe. E ficaram muito bravos. E amarraram Nefe, né? Com cordas fortes, né? E o que aconteceu? Então, aquela bússola, né? Que eles tinham levado junto, que estavam guiando, que era chamada Learona, né? Ela parou de funcionar. Ela não guiou mais, não mostrou mais a direção. E além disso começou uma tempestade, né? Uma terrível tempestade que fez eles retrocederem. Então eles estavam voltando lá para a costa da onde tinham partido, né? E ele fala aqui que pelo espaço de 4 dias eles retrocederam e os irmãos dele não se humilhavam, né? Ele continuava falando para os irmãos, né? E os irmãos não se humilhavam, mesmo diante daquela terrível tempestade, né? Mesmo diante de tantos testemunhos, né? Eles não se humilhavam. Daí eles viram que eles estavam num ponto que eles iam se afogar, né? Que o barco ia afundar e eles iam morrer. Daí eles desataram Nefe, né? Por causa disso. E o que Nefe fez?
No 16, não obstante, voltei-me para Deus e louvei-o todo o dia, e não murmurei contra o Senhor por causa de minhas aflições. Tá? Então, Nefe, ele nem nos momentos fáceis, né? E nem nos momentos difíceis, ele se esquecia do Senhor. Então, ele não murmurava, nem nos momentos fáceis, nem nos momentos difíceis. Aqui ele relata, no 20, e nada, a não ser o poder de Deus que ameaçava destruí-los, conseguiu abrandar-lhes o coração. Portanto, quando viram que estavam para ser tragados pelas profundezas do mar, arrependeram-se do que haviam feito e soltaram-me. E aconteceu que depois de me haverem soltado, eis que tomei a bússola e ela funcionou como eu queria. E aconteceu que orei ao Senhor, e depois de haver orado, os ventos cessaram, a tempestade parou e houve grande calmaria. Então, que nós possamos sempre ter humildade, sempre lembrar do Senhor, nunca murmurar, né? E se uma pessoa começar a murmurar, que nós possamos ter sabedoria para ajudá-la a sair dessa situação, né? Para ajudá-la, nós podemos prestar testemunho, né? Demonstrar força para ela, né? Ajudá-la a ter mais força, mais ânimo, né? E convidá-la com amor, né? Convidar essa pessoa com muito amor, com muita paciência, né? Eu sei que não é fácil, que nós, mesmo com um grande testemunho em nosso coração, nós não gostamos de ser questionados, né? Nós não gostamos que as pessoas questionem a palavra do Senhor, mas muitas vezes elas vão questionar e nós precisamos conduzi-las, né, com amor. Então, que nós possamos ser como Nefe, né, e suportar essas aflições, né. Ele suportou essas aflições sem murmurar, né. Ele poderia ter feito talvez que nem o pai dele, né, que tinha um testemunho, mas mesmo diante de aflições murmurava, né. E pior ainda os seus irmãos, né, que nos momentos fáceis eram vulgares, né, e nos momentos difíceis murmuravam contra o Senhor, contra o profeta. Então, que nós possamos usar essa história, né, para não fazer o mesmo, né, porque a gente lendo aqui e ponderando, isso é feio, né, isso a gente se sente constrangido com essa atitude deles, né, que nós possamos não fazer isso, né. E então eles foram novamente conduzidos, né, na direção correta, foram a bússola, né, mostrou a direção, os ventos sopraram na maneira correta e eles chegaram na terra da promissão. Então ele conta aqui que eles plantaram aquelas sementes que haviam trazido da terra de Jerusalém, e essas sementes cresceram muito, né, e produziram muito. E também eles encontraram muito minério, né? Aqui ele conta ouro, prata e cobre, inclusive. Tá? Então eles foram abençoados com abundância, como diz o versículo 24. Tá? Então eles chegaram na terra da promissão como o Senhor havia prometido, como Nefe e Leí haviam profetizado. Tá? Então, irmãos, eu acredito que os principais ensinamentos desse capítulo 1, Nefe 18, são que nós devemos procurar o Senhor em todas as situações, né? Ali, quando Nefe precisava de orientação para construir o navio, né? Quando Nefe e seus irmãos precisaram que o Senhor acalmasse a tempestade, né? Nos momentos fáceis, né? Nos momentos em que
o navio estava sendo conduzido de maneira satisfatória, né, de maneira correta, né, que nós possamos nos lembrar do Senhor também nesses momentos fáceis, né, nos momentos de alegria, e ser gratos a Ele, né, e lembrarmos das inúmeras vezes que Ele nos acompanhou em momentos difíceis, né, e em momentos de alegria também. E que nós possamos aprender, né, ao invés de cometer iniquidades, né, que nós possamos aprender com as Escrituras que relatam iniquidades, né, as iniquidades dos outros, né, que nós possamos aprender sem precisar cometer. Tá certo? Eu sou muito grato pelas Escrituras. Eu sei que o livro de Mormon é verdadeiro, que ele foi escrito por profetas. Ele foi traduzido por um profeta por causa do dom e do poder de Deus que havia nele. Tá certo? E o livro de Mormon é verdadeiro. Ele contém a palavra de Deus para os nossos dias. Tá? Ele age e ele deve ser usado junto com a Bíblia, junto com Doutrina e Convênios, junto com a Pérola de Grande Valor. Tá certo? Ele age bem como essa bússola, a Liahona, né? Ele age conforme a nossa fé, a nossa diligência, a nossa atenção que nós dermos a Ele. Tá certo? Se nós não dermos atenção, Ele não vai agir, né? Ele vai agir conforme a nossa fé, a nossa diligência, bem como era a Liahona. Tá certo, pessoal? Acredito que sejam esses os principais ensinamentos desse capítulo 1 Nef 18. E essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos e com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo? Então convido vocês a estarem aqui amanhã na live, na aula da aula Santo Ângelo. Fazer um pouquinho mais cedo, né? 5 para 6, 5 horas e 55 minutos. Certo? Desejo um bom dia muito iluminado com a luz de Cristo. Em Santo Ângelo está um dia nublado, mas não é essa luz que eu desejo. Desejo a luz de Cristo para cada um de nós, certo? Muito obrigado pela paciência. Um bom dia.